episódio do Vou Marcar. Eu sou a Petunia, especialista em posicionamento de marca. E esse é um podcast para falar de posicionamento, marketing e empreendedorismo. Aqui temos conversas com reflexões e provocações que podem mudar a forma como você enxerga o seu negócio. O nosso tema de hoje é o posicionamento como ferramenta para se manter fiel à sua essência, mesmo em meio às mudanças na carreira. E a minha convidada é muito especial. Ela é nutricionista, enxerga a nutrição com leveza, trazendo mais resultados e consistência para os pacientes. Estou falando da minha Nutri, Camila Gomes. Ah, que bom estar aqui com você hoje. Obrigada, Camila, por ter aceitado o meu convite. É muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Camila, vamos começar do começo, né? Você começou empreendendo ali por volta de 2015, quando decidiu sair da Unimed, onde você trabalhava com pacientes oncológicos. Isso. Foi um processo bem difícil, né? Eu tinha um trabalho de CLT, onde eu tinha digamos assim, eu tinha uma estabilidade, né? Só que eu já não estava tão feliz assim. Foram 5 anos trabalhando com pacientes oncológicos, muitos em fase terminal. E chega um ponto que é cuidados paliativos, a nutrição não tem mais como ajudar. Sim. E aí eu peguei me pensando assim, gente, não foi para isso que eu estudei tanto. Eu quero salvar vidas, eu não quero chegar a um ponto onde eu não tenho mais como ajudar, como contribuir. E foi aí minha virada de chave. Eu falei, gente, eu tenho que estudar mais. Eu quero me aperfeiçoar. E eu quero transformar vidas mesmo. Esse é meu propósito. E aí, eu decidi largar tudo, largar o emprego fixo, a estabilidade. Falei, não, vou abrir meu consultório, vou estudar bastante e vou conseguir ter resultado, vou conseguir cumprir com a minha missão. E aí, fui lá, estudei muito, fiz 3 pós-graduações, me especializei e aí eu consegui ter sucesso no meu consultório, né? Vieram vários reconhecimentos, prêmios. Eu ganhei o Prêmio Excelência em Saúde por 2 vezes, da TV Vitória. Então, tudo isso me faz acreditar que valeu a pena aquele momento de transição. Com certeza, valeu. Sou prova que valeu. Você faz a transformação na minha vida. Mas, olha só, vamos pensar um pouco, né? Fazer um paralelo, assim. Uhum. Querendo ou não, por mais que tenha sido difícil essa questão dos pacientes oncológicos, você acha que isso acabou moldando esse atendimento mais humanizado que você trouxe para o consultório, querendo ou não, é um diferencial seu? Sim, com certeza. Essa vivência, essa experiência me fez enxergar com mais empatia, com mais leveza, me fez trazer o cuidado para o meu paciente hoje do consultório. Então, com certeza, eu acho que nada é em vão. Tudo na nossa vida a gente tem que levar o aprendizado daquela etapa, daquela fase. Mas com certeza isso conseguiu me dar mais direcionamento, mais clareza das necessidades dos meus pacientes e me ajudar a conquistar, né, bons resultados junto dos meus pacientes. Sim, muito legal, muito legal. E aí a gente entra em uma outra transição, que conhecendo a sua história, eu diria que você é uma mulher de muitas transições, né? Eu falo que eu sempre busco o conforto no desconforto. Eu nunca tô satisfeita com aquela etapa que eu conquistei. Eu acho que estamos aqui para evoluir sempre, para contribuir muito. Então, eu não gosto da zona de conforto, ela me desconforta. Sim, sim. E querendo ou não, quando você sai da zona de conforto, você também se posiciona. Você Sim, também busca um lugar ali diferente, né? é. Isso me move, assim, eu gosto. A zona de conforto me incomoda. Eu acho que eu tenho que dar sempre o meu melhor, tenho sempre que evoluir. E é o que eu falo, eu sempre busco conforto no meu desconforto. Pra mim, tá muito confortável não tá legal. Sim, e realmente, isso é muito interessante. Mas quando você foi mãe, lá em 2021, que o Ícaro nasceu, eu considero uma outra transição, né? Era uma Camila antes da maternidade e nasceu junto com ele uma outra Camila. Como você lidou com essa mudança da maternidade? Como isso mudou o seu olhar sobre os seus atendimentos, sobre o que você queria para a vida no futuro?
A maternidade é uma grande transformação, né, transforma muito a gente, muda nossas prioridades, acaba refletindo diretamente na nossa carreira. Não é um momento fácil, é um momento desafiador, mas, eu mantive ali durante eu falo que os 2 anos da maternidade, os 2 primeiros anos são os mais desafiadores, mas eu me mantive ali com a clareza de que assim como eu cuido das minhas pacientes, eu precisava me cuidar para estar bem, para cuidar delas e também do meu filho. Então, eu me pus ali mais uma vez reforçando a minha missão de cuidar e de autocuidado também. Então eu acho que apesar de todos os desafios, eu venci esses desafios, foram 2 anos realmente desafiadores, mas eu me propus a me cuidar e a cuidar do outro, porque pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem com a gente. Sim. E apesar de desafiador, foi muito transformador. Quais as maiores transformações que você considera, assim, nesse processo? A gente conquista mais maturidade, e acaba que a gente vê também de uma outra ótica, estabelece novas prioridades no nosso dia a dia. Consigo também me pôr no lugar de outras mães, porque muitas vezes eu atendo muitas mulheres, mães, e: "Ai, mas eu tenho filho, então isso eu não consigo". "Você consegue porque você não tem filho". E aí na hora que eu me vi mãe, eu falei: "Gente, olha, é possível". Eu não me deixei pra depois, porque o que que a gente vê muito? A mulher que se deixa pra depois, né: "Ai, eu Sim. tive meu filho, então depois que meu filho crescer eu cuido de mim". E aí eu sou a prova viva que não, gente. Vamos juntos. Eu não preciso me deixar pra depois e priorizar meu filho. A gente tem que ser sempre nossa maior prioridade no nosso dia a dia. E eu vivi isso na prática. Eu falei: "Gente, lógico, meu filho é o meu maior amor, é o maior amor do mundo. Eu vou cuidar dele, mas eu vou cuidar de mim também. Eu não posso ficar para depois". Então acho que isso foi muito legal. E as mulheres hoje conseguem ver: "Sim, é possível. Ela conseguiu, eu também consigo". Sim, e você realmente acaba sendo esse espelho ali para suas pacientes, para sua audiência no Instagram. Você acha que esse processo de autoconhecimento, de não se deixar para depois, foi um pilar importante para você se manter fiel a quem a Camila é e não se perder nesse turbilhão que é a maternidade, de muitas mulheres se deixando para depois? Sim, sim. Eu acho que sempre ter em mente, assim, o meu propósito, a minha missão dentro da nutrição, que é o cuidado, que é a transformação, me ajudaram muito nisso e me ajudam hoje também a ressignificar um pouquinho tudo isso e continuar nessa missão de transformar mais vidas. Muito legal. Isso é essencial, assim, em todo esse processo, né. E o posicionamento faz muita diferença, embora as pessoas achem: "Ah, mas isso não é se posicionar". Não é, quando você se mantém fiel a você e coloca isso no mundo, né, deixa isso claro para o mundo, isso também é um posicionamento. Isso também te conecta com as pessoas ali. E tem uma coisa muito legal em você, que eu admiro muito, é como você consegue ser consistente, Camila, em tudo que você faz. E eu acho que essa consistência ela veio muito nesse processo pós-maternidade, de você voltar ao seu corpo muito rápido, e você acaba nesse meio dessa confusão toda do dia a dia, sendo muito reflexo, né, do que você prega. Porque posicionamento também é isso, você ser um reflexo do que você vende. Se você vende emagrecimento, você precisa ser uma nutri-magra. Se você vende, você vai perder barriga, você tem que ter a barriga trincada. E você consegue se manter muito firme nesse processo, assim. Como é que é essa sua organização para dar conta disso tudo e conseguir se manter consistente naquele Instagram? Porque a maioria das queixas que eu recebo é: "Não consigo manter consistência, não consigo, conciliar tudo que eu tenho que fazer com rede social", e eu nunca vejo a Camila não postar nada. Eu brinco que em todas as áreas da vida, e é o que eu ensino também para as minhas pacientes, minhas alunas hoje da consultoria, constância é o segredo do sucesso. Então, tudo que você pegar para fazer e fizer de forma constante, no final você vai atingir seu objetivo final. E eu tenho isso para minha vida, assim. Eu acredito que eu vou chegar onde eu quero porque eu sou constante no que eu faço. E aí, em todas as áreas da minha vida, eu me programo muito, eu me planejo muito. Eu sou da agenda, daquela pessoa que gosta de escrever, de anotar. E aí eu programo a minha semana, meu dia, o que eu tenho que fazer,
para alcançar o que eu quero de objetivo. Então, assim, eu tenho ali aquele horário que eu treino, de manhã cedinho, deixo meu marido e meu filho dormindo, vou pra academia. Na hora que eu volto, eles estão acordando, tomo café todo mundo junto, levo meu filho pra escola. E aí eu tenho essa constância, eu tenho ali minha programação de Instagram, o que, que eu tenho que postar durante a semana, como que eu vou fazer isso, eu distribuo o horário de gravar vídeo, o horário que eu tô em atendimento, o horário que eu tô cuidando da minha consultoria online. E se você se organiza, dá certo. Você Sim. consegue pôr em prática. Então, muitas vezes as pessoas querem, mas elas não querem fazer nada para atingir o objetivo que elas querem. Ou elas querem de forma muito fácil e não tem facilidade Sim, é com muito trabalho, é muito trabalho. trabalho. Então, nunca foi conforto. Isso que eu te falei, eu busco sempre o conforto no meu desconforto. Nunca foi confortável para mim. Sim. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre trabalhei mais de 10 horas por dia. Não caiu do céu. Não cai do céu. Você tem que construir o seu caminho, sua trajetória, você tem que correr atrás. Você tem que buscar ajuda. Você também já me ajudou muitas e muitas vezes, né? A gente fez Sim. várias questões que você me ajudou. Então, assim, além de você ter aquela constância no que você tá fazendo, buscar aquela pessoa que pode te ajudar, que vai agregar, que vai somar. Então, é um caminho a ser trilhado. Mas eu falo que para quem tem coragem de trilhar o caminho, o sucesso chega, o reconhecimento vem. E é muito bom, né? A gente colher os frutos, assim, dos nossos esforços diários, assim. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu falo que é uma luta, né? A gente sai ali da faculdade, a gente tem grandes sonhos. E a gente ir conquistando cada etapa. E eu ainda quero muito mais. E eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero. Mas é uma busca contínua, de Sim. muito trabalho. E de ter também as pessoas certas para colocar a gente nesse caminho certo. E eu sempre conto com você. E pode continuar contando. Porque é muito o que você falou, não dá pra crescer sozinho, não dá pra Não, fazer tudo sozinho. A não. partir do momento que a gente entende isso, e eu passei um pouco por esse processo, quando eu entendi que se eu quisesse crescer a minha agência, eu não conseguiria continuar sozinha, comecei a agregar ali uma equipe, as coisas deram um salto que nem eu esperava. Por quê? Eu também do mesmo jeito que eu sou abençoada, eu tô abençoando outras pessoas, tô crescendo com essas outras pessoas. Então, esse reconhecimento de eu não vou conseguir sozinha. Você pode conseguir, mas você vai mais devagar. Você quer ir mais rápido, você precisa de ajuda. Então, realmente, isso que você disse faz toda a diferença. É. Muitas vezes a gente não dá conta de tudo, né? O tudo é muita coisa, assim. Ainda mais depois que você é mãe, que você tem. A gente tem que ter ajuda, a gente tem que ter pessoas ali para trabalhar juntos, que estejam no mesmo fluxo, na mesma direção que a gente quer chegar, né? Então eu acredito muito nisso. E eu acho assim, nesse planejamento estratégico, essa visão. É, Extra, né, o nutricionista, por exemplo, cada profissional entende da sua área. Eu entendo muito de nutrição, mas muitas vezes eu não entendo de uma estratégia de marketing, de uma estratégia de venda. Então a gente precisa de alguém que entende, que dê o direcionamento correto pra gente. E quando a gente tem esse direcionamento correto, é o que você falou, a gente vai muito mais rápido do que se Sim. a gente ficar ali tentando sozinha, muitas vezes a gente não encontra o caminho. Exatamente. Agora, para inspirar as pessoas, conta um pouquinho de quantos vídeos você já gravou, Camila, nos últimos 4 meses. Ai, quase 200. Pois é, em 4 meses, quase 200 vídeos. Você posta quantos vídeos por dia? Eu posto uma média de 2 vídeos por dia, né, então de 1 a 2, mas de quase sempre 2. E aí é estudar, é roteirizar, é gravar, é editar, então é muito trabalho, eu tenho ajuda nesse processo. Mas assim, é um desafio novo. Então além do meu trabalho diário, eu ainda tenho mais a questão do Instagram, de produzir conteúdo, mas assim, quando a gente passa a entender que isso faz parte do processo, fica mais fácil e é gratificante. E quando a gente começa a ver assim o resultado disso também, é muito bom. E aí hoje esse é o meu maior objetivo, eu quero impactar mais vidas. Então, quando eu tô ali no meu consultório, eu tenho um limite de pacientes que eu atendo todos os dias. E eu não consigo ser 3 Camilas e atender 3 vezes mais. Eu tenho uma certa limitação. E hoje eu quero expandir. Eu quero alcançar ainda mais vidas, alcançar ainda mais pessoas. E para isso o digital tá aí. E hoje o mundo também é muito digital. Nem todo mundo consegue
se deslocar até o meu consultório, né? E Sim. com o digital eu consigo atender pacientes que moram aí nos Estados Unidos, em Portugal, então eu tenho pacientes até fora do país. Então isso é muito legal. A gente consegue, assim, literalmente conquistar o mundo, né? Exatamente, literalmente. E aí a gente entra na terceira transição, que é a Uhum. transição da Camila, que só atendia em consultório, para a Camila que tá ampliando sua atuação para o digital, vendendo infoproduto. Fala um pouquinho desse processo, né, que você tá passando. Então, acho que isso é um reflexo um pouquinho da maternidade, acredito que também seja. A necessidade de também ter mais tempo de qualidade com a família, com o filho, né. A questão do consultório, eu amo o que eu faço, eu amo ser nutricionista, assim, eu sou fascinada pelo que eu faço, mas a gente tem uma limitação de horas ali, no final a gente tem. E aí eu falei: "Gente, eu quero impactar mais, eu quero conquistar um espaço ainda maior dentro da minha profissão, e no consultório hoje eu já tenho essa limitação de horas, e hoje eu sou mãe, eu quero estar com a minha família, eu quero ter um horário um pouquinho mais flexível para isso, né. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero poder acompanhar ele numa aulinha de natação, eu quero ter essa flexibilidade de horário. E o digital tá aí, assim, abrindo portas, você consegue atender o mundo inteiro, né, através de uma consultoria online, e eu consigo estar ali com as minhas alunas, a gente tem encontros ao vivo, a gente tá junto, eu consigo manter essa empatia, essa proximidade, mesmo não estando no local físico do consultório. Então isso é muito legal. Eu tenho muitas pacientes até que eram do consultório que já estão migrando para consultoria online, estão adorando, porque a gente consegue até ter mais proximidade, porque os encontros são mais frequentes do que muitas vezes a consulta do consultório. Sim. E isso é muito legal, é muito bom ver, que eu vou conseguir impactar ainda mais vidas, alcançar ainda mais pessoas, mesmo estando no online, no digital e me conectar com um número ainda maior de pessoas. Sim, e o legal é que você tá conseguindo trazer toda a sua o seu cuidado, empatia, proximidade para o digital. O digital não tá sendo uma barreira, Sim. né, tá facilitando esse Eu processo. acho que isso faz parte da minha essência, né, o cuidado, a dedicação, o carinho, eu gosto de trazer pra mim, eu gosto de cuidar, acho que um pouco até o mãe ali, né, isso é meu, eu gosto disso. E quando eu fui para o digital, eu falei: "Eu não quero perder isso, eu quero estar próximo", então eu pensei: "Como manter isso?". Então vamos fazer os encontros ao vivo, onde as pessoas estão comigo, onde a gente conversa, onde eu trago temas importantes e relevantes, onde a gente tira dúvida. Eu não quero abrir mão disso. Então, acho que um pouquinho do que eu até aprendi com você, a gente tem coisas que fazem parte da nossa essência e que a gente não pode deixar perder. É Sim. meu. Então, não faz sentido se for uma coisa distante para mim. Então, eu trouxe aquilo para minha realidade, para minha essência e adaptei para esse novo momento. Sim, e isso continua te posicionando de forma diferente. Te destaca ali em meio a essa multidão no mercado, né, querendo ou não, nutricionista tem várias, mas nutricionista que dá esse acompanhamento, tem essa proximidade, esse cuidado, é você. Sim. Então, e são características, assim, né, pessoais, acredito que cada uma vai ter as suas e vai ter seus pontos, mas que eu não abro mão. Então eu trouxe isso desde lá da oncologia, tanto que você me perguntou, né, eu Uhum. já tinha essa visão do cuidado, da proximidade, do estar ali com eles. Isso me fez criar um atendimento personalizado no meu consultório, fidelizar os meus pacientes, e hoje me faz conseguir mais uma vez passar por essa transição, mantendo esse aspecto da minha essência, da minha missão, da minha visão. Muito legal, Camila. E como que você imagina que vai estar o seu negócio e conseguindo aí conectar digital e consultório daqui a 5 anos, por exemplo? Porque você vem fazendo uma carreira muito consistente. E como você é muito planejadora, acredito que você já tem esse plano. Tem, a gente sempre tem planos. Eu falo que eu tenho muitos planos e muitos sonhos, e que eu acredito que Deus vai realizar todos eles. Lógico, com a minha constância, com a minha dedicação, eu vou chegar lá. Eu tenho planos de impactar muito mais vidas e talvez não, por um tempo, não, com o tempo, conseguir não atender mais no presencial, no consultório e migrar 100% para o online.
porque eu já encontrei o meu meio, eu já consegui encontrar no online onde eu consigo manter minha essência, manter minha proximidade, por mais que seja online. Então, eu quero fazer mesmo essa transição. Então, eu me vejo daqui a alguns anos, nem vou dizer 5, viu? Em menos anos. Melhor ainda. Trabalhando 100% online, sem perder minha essência. Impactando muito mais vidas, porque quando a gente faz no online, a gente consegue alcançar ainda mais. Sim. Então, se hoje eu consigo ter ali X de vidas impactadas no consultório, de pessoas transformadas, de mulheres onde eu consigo resgatar a autoestima delas, onde a gente consegue reduzir gordura abdominal, a mulher consegue aumentar a sua autoestima. E muitas vezes a gente trabalha muito essa questão do estético, mas é o que eu sempre falo com as minhas alunas da consultoria. Por trás do estético vem muito. Vem o risco a gente ganha, né? A diminuição do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diminui depressão, ansiedade, a gente consegue gerenciar estresse. Então, eu falo que a alimentação é tudo, ela é a base. E se você tá bem, você tem uma alimentação legal, você tem a base para ter sucesso em outras áreas da sua vida. Então, é muito importante isso. E a mulher que se sente bem com o próprio corpo, que tem autoestima, que pratica o autocuidado, ela vai longe. E a gente tá falando também de muito mais que autocuidado, de autoestima. Sim. Então, o seu trabalho é um trabalho muito precioso e delicado nesse sentido. Você trabalha o tempo todo ali com a autoestima. E eu acho muito legal essa abordagem que você traz para a perda abdominal, porque muitas mulheres têm esse problema com o abdômen. O que mais te incomoda? A minha barriga. Como que eu É. perco minha barriga? É muito comum, né? Esse olhar meu veio de anos de atendimento, do quanto essa gordura abdominal incomoda as mulheres. Muitas vezes, estar um pouquinho acima do peso não incomoda tanto. Se eu estivesse um pouquinho acima do peso, mas sem gordura na barriga, para mim estava ótimo. Então, de tanto ouvir elas falarem isso e de ser uma queixa delas, eu resolvi agora trabalhar bem em cima dessa questão. Mas eu trabalho muito com elas também, o que levou a essa gordura acumular nessa região. Então, vamos agir de forma pontual. Então, por mais que eu faça hoje uma consultoria online, são todos os atendimentos personalizados. Então, eu individualizo para cada uma a melhor estratégia dentro do momento de vida dessa aluna da minha consultoria. E eu trago elas com aulas ao vivo, onde eu trago o assunto, levanto as questões e depois a gente discute individual com cada uma. E ali a gente trabalha alimentação, motivação, suplementação, tudo que ela precisa, eu entrego ali tudo que ela precisa para ter sucesso. Então, hoje eu tenho também um aplicativo, onde aquele aplicativo reúne tudo. Ela tem ali na palma da mão planejamento alimentar, ela tem uma plataforma de treinos, ela tem ali os receituários com as fórmulas que vão ajudar ela a atingir o objetivo, isso tudo de forma individualizada. A gente tem benefícios exclusivos para as alunas, então as alunas têm todo o suporte ali na palma da mão, que garante que elas terão excelentes resultados. E esse encontro, essa proximidade faz gerar essa motivação, porque muitas vezes quando eu começo, eu tô muito motivada e eu quero, mas no dia a dia aquilo ali vai se dissipando um pouquinho, os compromissos da vida, a correria do trabalho, e algumas se perdem ali. E como a gente tem nossos encontros, eu volto com elas, gente, vamos criar constância, e a constância transforma tudo na nossa vida. E o quanto uma mulher que se sente bem, que está empoderada, o quanto isso repercute na vida dela como um todo, nos relacionamentos, no trabalho, o quanto isso transforma, né? E é o que a gente falou lá no começo. Você vai, traz elas de volta. E elas conseguem ver como que você consegue ter os seus resultados com a constância. Então, você é realmente o espelho do que você vende. Esses dias até eu trouxe para consultoria uma foto minha, quando eu tinha ali uns 28 aninhos. Então, antes de ter o Ícaro, antes de ter sido mãe, e eu não tinha um abdômen tão definido. Eu já era nutricionista há alguns anos, eu já tinha uma alimentação legal, mas eu não tinha constância na prática de exercício. Eu começava, parava, me desligava, assim, em função da correria. Isso aqui eu deixo para depois. E aí, eu passei a colocar
me colocar como cada vez mais como prioridade. Então eu tive o Ícaro, eu até mostrei pra elas uma foto com um barrigão, minha barriga ficou gigante, todo mundo falava, Camila, mas que barriga enorme. Não que eu ganhei muito peso, eu ganhei 8 quilos até o final da gestação, mas como eu já sou mais magrinha, ficou uma barriga gigante, eu tive o Ícaro. E hoje eu tenho o abdômen definidinho, sequinho, e eu não tinha antes. Eu passei por uma gestação e hoje eu tenho. Então, sim, é possível, porque tem mulher também que se entrega. Eu já fui mãe, agora não tem jeito. Eu tô chegando nos 40, não tem jeito mais. Eu tenho quase 40 e tem jeito, é possível. Bora! Então, assim, eu trago isso pra elas. Se eu posso, você também pode. Você não é diferente de mim em nada, né? E eu trabalho hoje muito numa linha assim, eu não excluo tudo da alimentação da minha paciente. Pode comer tudo, gente. Vamos então equilibrar? Eu gosto de comer uma pizza no final de semana. Ok, então vou te ajudar. Quanto comer, como a gente vai comer. E você não vai deixar de comer o que você gosta, né? Então não é excluir tudo, é tornar isso prazeroso, possível, Exatamente. realizável. Porque assim, o ideal, ele é lindo. Mas se ele é ideal e eu não consigo colocar em prática, ele vai ser lindo no papel e não vai me trazer o resultado real que eu quero. E eu quero que elas tenham resultados reais. Então, dentro da sua dificuldade, eu adequo esse planejamento e te entrego o seu resultado. Você vai ter o resultado fazendo o que você gosta, comendo o que você gosta. Mas a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Sim. É muito né? mais uma questão de reduzir quantidade, alinhar comportamento ali, do Sim. que realmente tirar tudo. E eu sei bem disso que a gente faz esse processo comigo. Igual quando a gente tava na consulta, você me sugeriu tirar o carboidrato da noite. Eu falei, Camila, não é o ideal. Que aí vai me dar mais trabalho. Então você Sim, não tirou, manteve ali, mas reduziu a quantidade. Então, sim. é realmente uma questão muito personalizada. E quando a pessoa entende isso e ela vai vendo os resultados aos pouquinhos, quanto mais você vê resultado, mais motivado você fica. Mais você quer fazer. Só que tem que começar, é o que Sim. você falou. E o que você acha que foi essa virada de chave lá atrás, quando você tinha 28 anos e não tinha o abdômen trincado, mas virou a chave que você realmente focou no exercício, que era algo que você não gostava, que você já comentou comigo que você não gostava de exercício. É. A gente sempre tem uma virada de chave, né? Eu sempre soube da importância de fazer atividade física. Quando pequena, eu nunca fui estimulada a fazer. Eu até brincava com a minha mãe, por que você não me jogava na piscina, me punha na natação, me punha no balé? Então, eu cresci sem ter esse hábito do exercício. Tudo é hábito. Escovar dente é um hábito. Por que você escova sem pensar? Porque desde pequenininha você cresceu e teve esse hábito de escovar, né? Assim como a atividade física é um hábito, a alimentação é um hábito. E aí, quando eu conheci meu marido, ele gostava muito de fazer exercício físico. E aí, ele ia todo dia pra academia, ficava ali 2 horas na academia. Eu falava, gente, como é que pode gostar tanto de fazer um exercício e ter um hábito, uma coisa tão… Aí eu falei, não, vou começar a fazer também. E aí, eu me vi naquele ambiente, e aí… Eu me sentia mal naquele ambiente. Eu falava, gente, não porque eu tava acima do peso, porque eu tinha um peso legal e eu me alimentava bem. Então, não é por causa disso. Mas assim, eu não sabia executar aquele exercício, eu não me sentia, né? Não era o meu habitat natural, digamos assim. Eu me sentia Um peixe fora d'água, né? um peixinho fora d'água. Aí eu comecei a observar o ambiente, eu falei, agora tá na hora. Eu já esperei muito, já adiei muito. Esse é meu momento, então agora eu vou ter que resolver isso. E aí eu comecei a pensar como resolver isso. Aí eu vi um personal ensinando pra menina, a execução certinho, tudo. Eu falei, gente, eu preciso disso. Porque sem ele, é o que a gente tava conversando, é de buscar a ajuda que você precisa pra te colocar ali. Porque sem ele eu não ia conseguir. Eu não tinha coordenação motora, eu não ia saber executar aquele exercício. E aí eu contratei esse professor. E aí ele ficou 1 semana me ensinando a agachar. E ele falava, Camila, mas você não sabe agachar? Eu falei, não sei. Como que você senta na cadeira? Eu falei, não sei. Eu sei que eu sento. E aí eu fui tomando consciência corporal, do exercício. E aí eu fiz ali uns 4 meses de personal e aprendi o que eu precisava fazer. Então hoje eu não tenho personal. Então não é que você precisa daquilo pra sempre. Mas você tem que usar aquilo a seu favor no momento que você precisa pra chegar onde você quer. Então, olha o quanto aquele profissional ali me ajudou a ter consciência corporal, eu aprendi a executar os exercícios e hoje eu faço sozinha. Então, muitas vezes é o momento que a gente precisa de alguém.
É igual o nutricionista, não vou falar que você vai precisar de um acompanhamento pro resto da vida. Mas você precisa daquela pessoa colocar a sua alimentação ali no lugar, para você entender o que você precisa cumprir e depois você consegue ali se manter. Então esse é o meu Sim. propósito também. Eu não quero assim que a pessoa fique presa a mim para sempre, mas eu quero que ela aprenda a comer bem e leve isso para a vida. E que isso não seja extremamente restritivo, que não seja proibitivo, que seja prazeroso, que ela não precise deixar de viver por causa disso. Porque muitas vezes também a gente vê aquela pessoa, ai, tô de dieta, não posso ir na festa, não posso. Então, Sim, esse aí não ela se é o priva. objetivo. E aí ela também não vai conseguir fazer. E o resultado que ela tiver vai ser momentâneo. Não vai ser um resultado duradouro. Ela vai conseguir ali e depois ela tá no efeito sanfona onde ela ganha de novo. Aquele peso, né? Exato, exatamente. E aí, pegando esse paralelo das 3 transições, né, quando você saiu da Unimed, quando você teve bebê e agora. O que que tem em comum, Camila, que você não a gente já falou um pouco do cuidado, mas para além disso, o que tem em comum disso também, no seu posicionamento que você traz desde lá, de 2015 até agora, 10 anos depois, assim, que te diferencia no mercado, que faz as pessoas lembrarem de você e te ajuda a se manter fiel à sua essência? Eu acredito que a constância seja um ponto, né? Ter essa missão, saber que eu tenho uma missão, eu falo que é uma missão mesmo. Gostar da minha missão, pegá-la pra mim e falar: não, eu tenho que fazer o melhor dela, o melhor que eu posso pra cumprir com a minha missão. E levar comigo essas bases, né? Eu acredito assim, esse cuidado, essa empatia com o outro, tudo isso faz com que eu consiga passar por diferentes fases e me manter. Eu, Camila, com a minha visão, com a minha personalidade. Então, muitas vezes as fases mudaram, mas eu sou a mesma. Sim. Realmente você é a mesma. Eu já te conheço há um tempo. E é a mesma Camila, com a mesma abordagem delicada, leve, de conduzir o atendimento. Tanto que eu já comentei com você que depois do pós-pandemia ali, que eu voltei a engordar, passei por outros nutris que eu não conseguia me identificar. Eu falei: "Gente, vou atrás da Camila, ver como é que ela tá, o que que ela tá fazendo, que é a Camila que dá jeito". Isso, e eu acho que isso e o quanto isso é legal, né, é muito bom ouvir isso, porque eu tenho vários pacientes que são meus pacientes há muitos anos, e que por mais, assim, que não estejam ali todos os meses comigo, mas a cada 2, 3 meses voltam. Tem gente que fica 1 ano e volta: "Nutri, preciso de você", que não sei então isso é muito bom, é muito gratificante a gente ver, assim, que a gente fez diferença na vida daquela pessoa e que o nosso trabalho transforma, Sim, né. e é uma conexão realmente verdadeira que você gera com a pessoa, você passa a fazer parte da vida dela. Vocês na minha, sem dúvidas. Eu falo assim, a gente ensina muito, mas a gente aprende muito também, né. Então eu tento sempre tirar o máximo de cada um e o máximo de aprendizado de cada um também. Então, eu acho que eu escolho sempre ver o lado positivo da vida. Eu nunca vejo dificuldade, eu vou sempre em busca da solução. Então, se aquele paciente tem aquela dificuldade, vamos junto encontrar a solução. E talvez a sua dificuldade é a dificuldade do outro. E aí, quando eu te ajudo e entendo a sua, eu ajudo e entendo do outro. Então, fica mais fácil a gente fazer esse ciclo e conseguir esse resultado, né? Sim, e para além da facilidade, fica leve. Sim. Esses dias mesmo, peguei um carro de aplicativo, o menino estava falando que foi no nutricionista, porque estava acima do peso, e ele saiu de lá assustado, que ela falou que ele tinha que, pra começar, perder 30 quilos. Pra começar. Então, em Então vez de trazer ele pra perto, ela logo teve uma vez também, eu não esqueço disso, uma paciente me contou que ela foi numa profissional e que aí ele precisava perder acho que 10 quilos. E que ela tinha 10 quilos no consultório dela e pôs ele pra segurar, ó, é isso aqui que você precisa perder. Ele falou que ele nem terminou a consulta, que ele falou que ele ficou altamente constrangido e tudo. Gente, eu não me vejo nunca pondo meu paciente no constrangimento. sim, Ele vai ter o que eu também tento não julgar, porque, assim, eu não sou uma julgadora de corpos. O que te incomoda? Como eu posso te ajudar? Porque eu vejo muita gente também: "Ah, sua barriga tá horrorosa". Gente, nunca, nunca, vai que eu
Todos nós temos defeitos. E talvez, assim, eu tenho uma coisa no meu corpo que não seja legal, mas que não me incomoda. Você precisa modificar aquilo que incomoda aquela pessoa, né? Sim, Você exatamente. não tem que transformar ela em outra. Vamos trabalhar naquilo que é perceptível para ela, que ela tem que melhorar e que ela quer melhorar. E aí você traz isso para ela e você ajuda ela de forma positiva, porque julgar ela não vai ajudar ela a resolver o problema dela. Sim, ela não tá indo pro consultório de uma nutricionista ser julgada, ela quer Ela buscando quer acolhimento. E quando Exato. você acolhe, ajuda ela a entender por que aquela gordura, vamos falar aqui da barriga, que é onde eu trabalho muito, por que a gordura acumulou ali? O que ela tem que fazer para eliminar? E ela entendeu e você construiu isso com ela junto, metade do problema tá resolvido. Porque muitas vezes também, e aí olho pro meu caso, não é nem tanto, é um pouco por hábito, mas é por outras questões, né, de saúde ali, Sim, que aí precisa olhar a muitas fundo. vezes a gente tem questões de exames bioquímicos, hormonais, a gente tem outras questões que precisam ser abordadas ali. Então, é o que eu falo muito da barriga, mas eu falo para muito além do estético. Eu gosto de falar da barriga porque eu sei que aquilo incomoda as mulheres, mas quando eu trago elas para mim, eu explico que aquilo ali é muito além. Né, Sim. que vai muito além, que não é só o estético. E quando a gente tem esse entendimento, quando isso vem pro nosso consciente, eu tenho essa gordurinha aqui, eu sei por que ela tá se depositando, eu sei o que e eu ajudo ela a encontrar esse caminho, fica fácil trilhar o caminho e ter o resultado real, que é o que eu quero que ela tenha. Com certeza, é muito isso, você faz isso com muita leveza. Ó, nosso papo tá chegando ao fim, só que pra encerrar, eu queria que você me falasse como que você acha que a Camila vai marcar a vida das pessoas? Então, o meu propósito é sim transformar vidas de uma forma mais leve. Minha missão é ajudar as mulheres a aumentar a autoestima, e eu quero e vou conseguir isso e consigo e eu já consigo ainda hoje, de uma forma leve, sem grandes restrições. Então, trazendo isso para o dia a dia, para o cotidiano, eu falo que eu sou a nutri da vida real. Então, é dentro da realidade de cada um que eu vou te ajudar a conquistar finalmente seus objetivos. Isso aí, maravilhosa. Pra finalizar, fala um pouquinho do seu programa de acompanhamento para as pessoas entenderem. Hoje eu tenho, né, uma consultoria online. E como que funciona essa consultoria? A aluna da consultoria, ela chega, preenche um questionário. Esse questionário é bem completo, então ela escreve tudo da rotina, da vida. A gente dá uma olhadinha nos exames bioquímicos. Eu faço uma análise desse questionário e coloco no aplicativo no celular de cada aluna o planejamento individualizado. Então, o planejamento de cada uma vai ser aquele individualizado. Ela tem acesso a esse planejamento, ela tem acesso a mim num chat do aplicativo para tirar todas as dúvidas. Se precisar fazer alguma adequação, a gente faz juntas também. E a gente tem encontros ao vivo, onde eu sempre trago um tema para esse encontro, uma aula mesmo, e depois eu tô ali para tirar as dúvidas, para conversar da rotina, para gerar essa motivação. Então, o que que eu observo hoje com a consultoria individualizada? O paciente tem a minha aluna tem tudo que ela precisa na palma da mão dela e tem esse contato muito próximo comigo, que é essa motivação contínua que ela precisa para continuar, para seguir em frente, para ter constância, para atingir o resultado que ela quer. E isso de uma forma leve, natural. E eu tento sempre trazer isso de uma forma muito tranquila para ela, sem deixar que ela. Eu não peço para que ela abandone o que ela gosta, o que ela ama, mas a gente vai colocar isso de uma forma estratégica para ela chegar no resultado final. Muito legal. E o bacana disso também é que a consultoria online, ela é diferente da consulta presencial, mas ela também é mais acessível, né? Sim, acaba tendo um valor muito mais acessível. A consultoria online, ela é de 6 meses, então são ali 6 meses de acompanhamento, onde a gente vai por etapas, né. Eu falo que quando um paciente chega, a maioria das pessoas tem muitas coisas a serem trabalhadas. Uhum. Só que não adianta eu querer fazer o que você falou, né, você precisa perder 30 quilos no primeiro dia, ela não vai perder. Então a gente põe metas para cada etapa, e aí a gente tá ali por 6 meses juntas aprendendo, eu tô te mostrando onde tá,
como você tem que ir, o caminho que você tem que ir. Tô te motivando todo mês, tô te ajudando de pouquinho em pouquinho. E na hora que esses 6 meses passam, com certeza você já vai ter atingido seu objetivo. Porque você já entendeu tudo que você precisa fazer para chegar onde você quer. Sim, e isso faz toda a diferença. Bom, Camila, é isso. Muito obrigada por ter Obrigada a aceitado meu você convite. pelo por convite, estar aqui amei. comigo. Também amei, foi ótimo essa troca com você. Esse foi mais um episódio do Vou Marcar. Os contatos da Camila, rede social, os meus e as redes sociais do podcast vão estar aqui embaixo. Se você ficou até o final, comenta aqui o que mais te marcou na nossa conversa. Tchau e até a próxima!